Salve capoeira, meu nome é Fábio, sou aluno do projeto social cultural Fuzue. Lá eu sou chamado de Samurai, sou formado em História e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos vídeos sobre África, tá? O vídeo de hoje vai ser sobre Egito Antigo, certo? Bora lá? Então, por que é importante falar sobre o Egito Antigo, tá? O Egito é uma das primeiras civilizações do mundo, extremamente importante, uma cultura extremamente vasta, tá? E por ela ser extremamente importante, extremamente conhecida e ser uma das primeiras civilizações do mundo, ela passou por um processo de embranquecimento também. Muitos não sabem, mas o Egito fica no norte da África. Os faraós em si eram negros, tá? E a gente vê em cultura pop, filmes, jogos, eles sendo retratados como brancos, né? Ou muitas vezes você vê tipo uns History Channel da vida que coloca como se fosse alienígenas que fizeram tudo aquilo, aquela questão de engenharia, suas construções, sua questão artística, né? Então, vamos falar sobre sua política, sua religião, sua economia, tá? E, lógico, eu vou abordar tópicos e de maneira mais simplória, beleza? O primeiro tópico que eu vou abordar aqui sobre o Egito é sua política. O Egito era uma teocracia. E o que é isso? Uma teocracia significa governo de Deus, tá? Tel significa Deus, cracia, governo. Isso vem do grego em si, tá? O faraó, ele não era tido apenas como um rei. Ele era legitimado como um Deus vivo na terra em si. A sua religião amparava isso, os sacerdotes amparavam isso. Os povos de antigamente, principalmente ali da Ásia e da África, tinha essa questão principal, a teocracia, tá? Eram politeístas, tinham diversos deuses, e isso refletia na política e até na sua questão da cultura. No julgamento, ele ia ser pesado ao seu coração com uma pena, tá? Se seu coração fosse mais pesado que uma pena, ele seria devorado por uma deusa chamada Mite, né? Se não fosse, ele poderia retornar no seu corpo com as suas riquezas em si. Por isso que eram construídas umas tabas, tá? E até a questão das pirâmides, que aí eu já vou falar mais para frente, tá? Então, a política era isso, era uma teocracia, tá? A sua economia já era baseada numa questão chamada de modo de produção asiático. O que era isso? Ou servidão coletiva, né? Quando na sua base ali, você tinha sua terra, você trabalhava na sua terra, plantava, colhia, certo? Mas aquela terra pertencia ao faraó, pertencia ao Estado em si, ao Estado egípcio. Você trabalhava alguns períodos na sua terra e depois você teria que trabalhar para o Egito, construindo aquedutos, muros, a questão das pirâmides ou até mesmo templos. Ou seja, boa parte daquelas construções do Egito Antigo não foi construído por escravos, tá? Boa parte, a maior parte, foram feitas por servos. Então, teocracia, modo de produção asiático, né? Politeísmo. O Egito era uma civilização hidráulica, era chamada de dádiva do rio Nilo, tá? O Nilo ele tinha cheias, diversas cheias, e eles conseguiam manipular toda essa cheia e ia levando para campos de irrigação. Nesse local dava para conseguir plantar e colher e sustentar ali, principalmente a alimentação, tá? Que era baseada com cevada, trigo, pão, né? Era a dieta em si deles. Aí o Egito também ele era dividido em dois. Havia o Alto Egito que ficava ao sul, tá? Então era uma terra mais elevada, eles eram mais ricos, porque eram próximos ao reino do Kush. Ali também é onde eles extraíam mais o ouro, tá? E por ele estar num terreno mais elevado, o Nilo tinha suas quedas até desembocar ali no mar Mediterrâneo. O Baixo Egito ficava no norte ali, naquela área do delta, tá? Então o Egito ele era dividido em dois, tá? O Alto e o Baixo Egito. E tinham seus períodos onde o faraó conseguia se tornar o faraó de um Egito só, não havia dois faraós, era um só. E ele era um
divididos em 3 períodos, tá? Antigo Império, Médio Império e o Novo Império. E como que a gente faz para ficar mais fácil assim lembrar um pouco disso? O Antigo Império foi onde construiu as grandes pirâmides do Egito, que é Quéops, Quefren e Miquerinos, que fica ali no Vale dos Reis, tá? São as maiores que tem ali, tá? Cada pirâmide leva o nome de um faraó em si e foi construída cerca de mais de 4.000 anos atrás. Ou seja, quando o Império Romano estava crucificando Jesus, aquelas pirâmides já tinham mais de 2.000 anos. Já eram antigas, tá? Para você ver como a cultura egípcia ela é antiga e extremamente rica, tá? O Médio Império ele é marcado por uma expansão, principalmente indo para a Ásia, onde o Império Egípcio começa a se tornar mais forte e influente, tá? E o Novo Império ele é interessante porque há um faraó chamado Amenófis IV. Ele tenta fazer uma reforma política e religiosa. Lembra que o Egito era uma politeísta, havia vários deuses ali. O que ele tenta fazer? Ele tenta deixar o Egito monoteísta, acreditar em apenas um deus. E esse deus era chamado de Atum. E até o Amenófis ele muda o nome dele para Akhenaton, né? Ele tenta fazer essa reforma, mas, né, mudar uma cultura de um dia para o outro não é fácil. E ele não consegue fazer esse processo, essa reforma política e religiosa, né? Então é fácil você lembrar, né? Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Bom, falar um pouco sobre curiosidades, né? Como que foi construídas as pirâmides? Primeiramente a gente tem que entender que não é algo perfeito. Havia várias pirâmides que deram um defeito, né? Ficaram tortas. Então foi anos de experiência de ir fazendo e fazendo e fazendo. E elas eram inspiradas nas mastabas ali do Império do Kush, tá? Aquela parte é só a parte de fora. A pirâmide em si, o túmulo, ela fica abaixo da terra, tá? E ela serve para proteger principalmente o tesouro de quem era enterrado lá, né? E o próprio corpo da pessoa em si, por conta das suas crenças, né? Eles acreditavam que eles iam retornar, então eles tinham que retornar com os seus bens, com o seu corpo preservado. Por isso que é a questão de mumificação em si, né? E por esses anos de experiência, né, a gente tem algumas teorias de como que foi construído. Primeiramente, era usada pedra calcária, então as pirâmides eram brancas, tá? Com só ponta de ouro, principalmente as três maiores lá, né? Utilizavam areia para lixar essas pedras e utilizavam trenós. Esses trenós eram jogados a água, principalmente na areia, que ajudava levar as pedras para aquele lugar lá que era o Vale dos Reis, tá? Para levantar elas, eles se utilizavam de contrapesos e elas eram encaixadas em si. E o que é mais interessante, ela foi construída de dentro para fora, tá? Então eles fizeram uma base de dentro, que ela é mais oca em si, e foram construindo as partes do lado. Questões interessantes para vocês verem como que o Egito é extremamente rico na sua cultura. Havia não só a sua questão da escrita, né? Havia 3 tipos de escrita, que eram hieroglifo, né? Era uma escrita mais popular, que era utilizada no dia a dia, uma escrita utilizada pelos escribas, né? Que trabalhavam para o Estado em si, e a sacerdotal, né? Que eram feitas principalmente nas pirâmides e nos seus templos, tá? 3 tipos de escrita. E o interessante, né? Não só nessa questão de escrita, só a parte artística, né? Como suas estátuas, suas pinturas e sua engenharia, principalmente a questão das construções, que até hoje está em pé, depois de 4.000 anos, né? Você vê como que é incrível o conhecimento matemático e conhecimento de engenharia que eles já tinham e o conhecimento de medicina. Toda essa parte desse conhecimento anatômico que eles tinham, né, que demorava meses, essa questão funerária, onde eles literalmente retiravam todos os órgãos, só mantinham o coração, tá? Deixavam o corpo extremamente seco, né, passando principalmente sal, ervas e de questão amarela, né, como mel, esse tipo de coisa,
retiravam o cérebro pelo nariz, né? E eles mantinham o coração, principalmente essa questão religiosa, tá? Passavam todas aquelas ataduras, né? Com escritos também religiosos ali, e assim conseguia preservar o corpo, né? Que até hoje tá aí. O interessante é que muitas pirâmides ou mastabas, elas já foram saqueadas, né? O Egito, depois ele passou por grandes problemas, né? Invasões, crises econômicas e por aí vai. E a única mais preservada e a mais famosa é a tumba de Tutancâmon, né? Que foi a mais preservada, onde você tem o seu sarcófago inteiro, seus pertences inteiros, né? A sua máscara funerária, tudo feito de ouro, tudo feito de mármore e até mesmo uma adaga que foi feita de metal de meteoro, para vocês verem como é interessante isso, né? Lembrando que o projeto social cultural Fuzue, ele não leva apenas capoeira para as pessoas, leva educação, leva cesta básica, leva dignidade. Então a gente necessita da ajuda de vocês, tá? Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, se inscrevam nas outras redes sociais também, sigam lá no Instagram, no Facebook, tá? Levando sempre essa filosofia do projeto, que é a filosofia Ubuntu. Eu sou, porque eu uso, o outro também é, tá? Sempre nessa ideia de coletividade, beleza? Então axé e Ubuntu.